E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ao longo dos séculos tem havido muita especulação e discussão na igreja cristã sobre o que significa o batismo do Espírito Santo. Pelas poucas referências bíblicas, fica claro que se trata do Espírito Santo na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Sem o impulso do Espírito, ninguém pode experimentar o novo nascimento. Os que tiveram essa experiência foram batizados com o Espírito Santo. Em Atos 1:5, Jesus disse aos discípulos, aos seus seguidores, que seriam batizados com o Espírito Santo. Os eventos espetaculares do Pentecostes, 10 dias mais tarde, parece o cumprimento óbvio de suas palavras. Vamos ver o que diz em Atos 2. Quando muitos aceitaram Cristo e se tornaram seguidores do Messias nascidos de novo. Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas, como chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus, ou seja, os discípulos, estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim da Galileia, como é que cada um de nós a ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandezas coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas os outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Pelo poder do Espírito Santo, Pedro dá o seu testemunho a respeito de Jesus. Tanto a vinda do Espírito de Deus como a ressurreição de Jesus tinham sido anunciados pelos servos de Deus do passado, o profeta Joel e o rei Davi, que também era profeta. A ressurreição de Jesus prova que ele é Senhor e Messias. Comparar esta mensagem com as outras mensagens de Pedro em Atos 3, 11 até 26 e Atos 10, 34 a 43, e com o discurso de Paulo em Antioquia da Pesídia, em Atos 13, 16 41. Então Pedro se levantou, continuando
livro de Atos 2, 14, verso, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro ainda continuou: homens de Israel, escute o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos os mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Deus, mas ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque ele estava a meu lado direito, para que nada me deixasse abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria, e eu, um ser mortal, vou descansar, cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele afirmou: o Senhor Deus disse a meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel lhe deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando as pessoas ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos
e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Aí vai aquela continuação que Pedro dá testemunho e 3.000 se convertem. Uma coisa é certa: qualquer pessoa que se tenha rendido em fé e obediência ao Senhor Jesus Cristo foi batizada no Espírito Santo. Um cristão amoroso e amável, que se dá um favor dos outros, é a maior manifestação desse batismo. Antigamente, Paulo lidava com a igreja e tinha algumas dificuldades. E uma das dificuldades que Paulo tinha era o dom do Espírito Santo. E havia divisões na igreja por causa disso. E aí Paulo foi obrigado a se expressar e escrever uma carta e dizer para eles o seguinte: pois é um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. Todos os crentes compartilham a realidade de serem batizados pelo Espírito. E esse fato nos torna parte do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. A igreja, como nós sabemos, ela é constituída de membros. Idealmente, o batismo em si, ou conversão, batismo no Espírito, ou conversão, precede o batismo da água. O batismo da água é uma demonstração exterior da mudança que já ocorreu no coração. Ou seja, é uma simbologia. É o lavar de um novo homem. O verdadeiro crente nasce pelo Espírito. Você pode ver isso em João 3, 5 e 6. O Espírito é o grande selador. Você também pode pesquisar em Efésios 1, 13 e 14. E o Espírito Santo foi dado como penhor, ou seja, uma garantia e lembrança de que pertencemos a Deus.